Bernardo sabia ser ameaçador quando queria. Franzia a testa, erguia as sobrancelhas, arregalava os olhos. Com voz firme, repassava o plano. O lance é hoje, à noite. O Mistral mandará às 9 horas um pé rapado pegar o dinheiro e entregar 2 quilos de cocaína. Vocês passam a mão na droga e matam o infeliz. O outro lado reticente exclamou: Mas isso vai dar guerra. Bernardo se enervou pela óbvia conclusão. É lógico que vai dar guerra. O plano é esse. Quero que Mistral se desentenda com Souza. Que Souza aniquile Mistral. Logo que isso acontecer, um outro grupo vai me dar apoio para tomar o lugar de Mistral na rede de distribuição. Mas nenhuma explicação se fazia necessária. Um breve aceno com a cabeça e as duas partes se despediram. De um lado, Diego, filho do grande traficante Souza, desafeto de Mistral por lhe ter roubado uma antiga namorada. De outro lado, Bernardo, braço direito do próprio Mistral, ansioso por subir na hierarquia do tráfico. Nem que para isso custasse apunhalar pelas costas o homem que lhe confiara sua segurança e de sua família. A noite caiu. Como todas as noites, Mistral comandava seu império do seu quartel-general, o terceiro e último andar de um prédio baixo, no centro da cidade. Os 2 primeiros andares abrigavam uma boate destinada à prostituição, também de sua propriedade. Cercado por seus homens e suas meninas, em um ambiente de luxúria e hedonismo, Mistral comandava mais de 300 pessoas em uma jornada de trabalho que ia das 6 horas da noite às 6 da manhã. Um notívago, tendo sempre Bernardo ao seu lado, a quem considerava um irmão. Bernardo havia conquistado tal posição graças à sua coragem, lealdade e conselhos precisos, a quem Mistral sempre recorria diante de um impasse. Já passavam das 8 horas. Mistral, com um breve gesto, solicitou que Bernardo viesse a seu lado para uma conversa de pé de ouvido. O chefe o perguntou: Temos uma entrega daqui a pouco, devemos nos acautelar? Com absoluta tranquilidade, Bernardo lhe respondeu: Por que deveríamos? Nossas relações com Souza sempre foram tranquilas. Mande um dos homens levar a encomenda e pronto! Mistral assentiu. Não se preocuparia mais nenhum segundo com o assunto. Pediu para ver quem estaria disposto para o seu serviço. Mas essa mesma despreocupação não contagiou seus homens. Muitos estavam ressabiados pela quantidade de dinheiro envolvida, outros tantos amedrontados, com boatos sobre os métodos sanguinários dos homens de Souza. O fato é que ninguém se apresentou, seja pelas palavras de Bernardo, seja pelas ancas generosas de uma nova garota que lhe fazia companhia naquela noite. Mistral não deu importância ao fato, atribuindo a seus homens sentimentos ora de preguiça, ora de apatia. Esmurrou a mesa para que um se apresentasse imediatamente. Eu vou... A voz quase inaudível saiu lá do fundo. Um sujeito baixinho, atarracado, com cabelos encaracolados, bigode e barbicha. Com passo tímido e olhar baixo se apresentou a Mistral. Mistral, antes de lhe confiar a encomenda, socorreu-se com Bernardo. Quem é? É o Severino. Está conosco há 3 semanas, confiável. Primo do primo. Amigo do amigo. Conhecido de um conhecido. Severino havia chego ao grupo como tantos outros. Se fosse um cão, não teria pedigree. Se fosse uma casa, não teria eira, nem beira. Seu passado a quem interessava. Seu futuro, o mesmo da maioria dos homens daquela sala. Incerto. Se tinha família, se gostava de mulher ou de homem, quantos já tinha matado e como fora parar naquela vida, eram assuntos que cada um guardava para si. Mistral, ao lhe entregar o pacote, lhe olhou no fundo dos olhos. Severino, acanhado, mesclando sentimentos de respeito e temor, prestou reverência ao patrão que apreciou o gesto. Para se vingar da letargia dos demais, Mistral ainda anunciou: Vou te dar um abono no fim do mês. O motorista te leva e te traz. Severino pegou a droga e saiu de passo curto, sem demonstrar qualquer sentimento de superioridade frente aos demais.
Ao chegar ao local, Severino subiu 2 longos lances de escada. Bateu na porta que sozinha se abriu. Estava escuro. Severino caminhou alguns passos para dentro da sala. A porta se fechou abruptamente. A luz foi acesa. Severino se viu cercado de todos os lados por homens armados. Severino riu. 2 horas depois, Severino retornara. Adentrou na sala de Mistral com o mesmo passo tímido e jeito acanhado. Entregou-lhe um outro embrulho com o dinheiro. Bernardo assistiu à cena estupefato. Mistral abriu o pacote. A quantia estava certa até o último centavo. Com um sorriso, o chefe passou a Severino uma nota graúda. Curvando-se como um vassalo, Severino o agradeceu. Solicitou que fosse dispensado naquele momento, alegando problema pessoal. Mistral, de bom grado, concordou sem antes expressar que homens confiáveis e corajosos têm sempre lugar de destaque em sua organização. Mais uma vez, de forma tímida, sem demonstrar qualquer sentimento triunfante, retirou-se. Bernardo não se conformava. O que teria acontecido? Diego havia dado para trás? Por quê? Teve que se esforçar para não transparecer nervosismo. Em lugar seguro, longe dos olhos de Mistral, tentou contatar Diego no celular em vão. No dia seguinte, a cidade acordou em polvorosa. Ecoavam por todos os cantos juras de morte e promessas de vingança. Diego, um dos filhos do grande traficante Souza, junto com outros 5 homens, havia sido assassinado de modo brutal. Diego tinha a garganta dilacerada e a mandíbula desossada. A expressão de agonia de seus olhos no momento da morte indicava que havia sido submetido a tratamento cruel. Seu pai queria, até o fim do dia, o responsável por aquilo. Ao saber do incidente, Mistral, exasperado, se reuniu com Bernardo. "Sabe de alguma coisa? Sei tanto quanto você", foi a resposta do fiel escudeiro. O telefone tocou, do outro lado da linha Souza. Mistral não hesitou em atender. A apresentação de pêsames e promessas de eterna aliança foram interrompidas. Souza, cuspindo fogo, perguntou: "Por que você fez uma barbaridade dessas com o meu menino? Foi por causa daquela vadia?" Mistral se desdobrou em explicações. Jurou pela sua mãe e pelos seus filhos que não tinha nada a ver com aquilo, que faria qualquer coisa a seu alcance para ajudar Souza na captura do culpado. Foi surpreendido com a seguinte ordem: "Nós sabemos quem foi. Sabemos que foi um homem seu. Havia pessoal meu fora do prédio, de Campana. Foram ouvidos os gritos dos meus homens por toda a rua. Se você realmente é meu aliado, como diz, eu quero que você me mande esse cabra ainda hoje, para que eu mesmo o esfole ele vivo, sem antes descobrir o que aconteceu da boca dele, e depois eu decido o que fazer com você." Souza bateu o telefone. Diante da situação, de comum acordo, Mistral e Bernardo decidiram entregar Severino a Souza, até como prova de lealdade. Naquela noite, quando Severino pôs os pés no prédio de Mistral, foi agarrado, amordaçado, amarrado e encapuzado. Foi colocado no porta-malas de um carro que saiu em disparada. Após rodar mais de hora, o carro foi deixado em local ermo, dentro de um galpão. Souza e seus homens chegaram após alguns minutos. Estavam armados, mas também traziam maçarico, serra elétrica, 1 litro de ácido, alicates, porretes e facões. Severino foi tirado do porta-malas. O homem que havia ficado de Campana na noite anterior confirmou: "É ele mesmo, chefe. É esse o cabra." Com a voz mansa, Souza disse: "Você vai sofrer como um desgraçado. Mas antes de morrer, você vai me dizer como e por que aquilo aconteceu." Severino riu. Ainda naquela noite, o pessoal no quartel-general de Mistral não acreditou ao ver Severino adentrar. Todos ficaram paralisados. Severino antecipou-se a qualquer pergunta, exibindo uma carta. "Eu tenho uma mensagem do Sr. Souza para o seu Mistral." Severino foi prontamente levado à presença de Mistral. Mistral e Bernardo ficaram pasmos diante de sua presença. Sempre simplório, tímido e acuado, Severino ofertou a carta não para Mistral,
mas para Bernardo. Ao mesmo tempo, dirigiu-se ao chefe. O Sr. Souza disse que está tudo resolvido. Para o senhor não se preocupar, que ele não vai mais aborrecê-lo. Pediu licença e se retirou. Atônito, Mistral não disse nada. Momentos depois, concentrou sua atenção na carta de Souza, direcionada a Bernardo. O que Souza queria com você, Bernardo? Não sabiam que tinham relações. Bernardo, em visível desconforto, tratou de desconversar. Ora, não é nada, são bobagens. Mostre-me a carta. A ordem havia sido imperativa. Bernardo tremia. Procurava subterfúgios que complicavam ainda mais sua situação. Uma nova ordem e homens presentes na sala agarraram Bernardo, que tentou amassar e rasgar suas folhas. Já em posse de seus homens, levaram a carta para Mistral. Sem meias palavras, a carta expunha a intenção de Diego em aniquilar Mistral e colocar Bernardo em seu lugar. Bernardo se esgoelava em desculpas. Tentava de armações a mal entendidos para dissuadir o espírito vingativo de Mistral. Mas a cartas não deixava dúvidas. Bernardo não passava de um traidor. Com olhos flamejantes de ira, Mistral acertou 2 tiros em sua cabeça. Na manhã seguinte, Mistral, muito abatido pelos acontecimentos da noite anterior, foi surpreendido mais uma vez. Seu informante na polícia lhe enviara a mensagem de que um policial fora infiltrado em seu esquema há pouco tempo. Juntou essa informação com os recentes acontecimentos e chegou a um nome: Severino. Era essa a única explicação palatável para ter sobrevivido à noite anterior. Chegou a sentir remorso por suas conclusões precipitadas quanto a Bernardo, mas resolveu se concentrar em sua vingança. Por volta das 7 horas, como fazia todas as noites, Severino chegou. De pronto, foi solicitada sua presença na sala de Mistral. Logo que entrou, a porta foi cerrada. Mais uma vez se viu cercado por homens armados sedentos por seu sangue. Mistral o encarou. O que mais odeio é um traidor, e você vai pagar caro por isso. Severino riu. Os homens atiravam em Severino sem piedade. Dispararam até esvaziar os cartuchos de munição. A fumaça dos tiros e o cheiro de pólvora tomaram a sala. As balas ricocheteavam o corpo de Severino. De alguma forma, ele era invulnerável. Todos ficaram atônitos. O riso de Severino cresceu e com ele seus caninos. Passaram a presas de 3 centímetros. Isso que ele era: um Nosferatu, um demônio, um vampiro. Trancado na sala, avançou sobre seus algozes, mordendo, rasgando, mutilando. Insaciável, nada o detinha. Sugava o sangue com o prazer dos glutões. Era rápido, veloz, ágil e extremamente forte. Entorpecidos pelo medo e desnorteados pelo terror, só restava aos homens gritar. Minutos depois, Severino falou para si mesmo: 3 banquetes seguidos. O que dizer? Umas semanas são melhores que outras. F.M.